Qual é que te parece, José, o futuro de Ruben Amorim? Voltar a Portugal ou ir para, de facto, ainda um clube na Premier League ou mesmo na Liga Espanhola ou Italiana? Eu já liguei hoje para a nossa meia, mas ela não estava disponível e tenho dificuldade em responder essa questão. Já agora, eu concordo com quase tudo aquilo que o Mário disse. Ruben Amorim custou 10 milhões ao Sporting, mais... como é que se diz? IVA, operação financeira, IVA e juros de mora. E foi vendido pelos mesmos 10 milhões ao Manchester United. Portanto, não custou nada ao Sporting, desse ponto de vista. E, por outro lado, meteu muito dinheiro no Sporting com o grande trabalho que fez ao serviço do clube de Alvalade. Acima de tudo, mercado. Não é só os êxitos, os títulos, mas também a valorização dos jogadores que depois trazem desse ponto de vista. E os apuramentos para a Liga dos Campeões, etc, etc. E até a carreira que, com ele, a equipa chegou a fazer na Champions League, até o momento em que ele saiu. Recordas-te que o Sporting estava no segundo lugar da Liga dos Campeões quando ele se foi embora e entrou João Pereira com 3 vitórias e um empate. E 11 vitórias consecutivas em 11 jornadas do campeonato. E concordo inteiramente contigo que Ruben Amorim provavelmente está mais treinador hoje do que era há 14 meses atrás e já era na altura um grande treinador. Portanto, é um treinador que, na minha opinião, tem muito mercado, obviamente em Portugal. Quando e se, e neste momento essa situação não se coloca, um dos 3 grandes emblemas precisa de treinador. E, a nível internacional, eu acho que isso também acontece. Eu não sei exatamente o que é que ele quer fazer. Percebo, e se calhar seria o mais razoável, que ele olhasse com calma para o mercado. Faltam 3, 4 meses para o final, nem tanto, da temporada, 4 meses. Depois vai seguir um campeonato do mundo. E obviamente que clubes importantes do futebol europeu vão precisar de treinador. Pode acontecer durante a segunda metade da temporada. Isso pode perfeitamente acontecer. Ainda há pouco tempo o Chelsea despediu o seu treinador, Maresca, 2 ou 3 dias antes de Ruben Amorim. Depois acabou por optar por uma situação interna, chamemos assim, dentro do grupo. Mas, francamente, eu acho que este homem continua a ter muito mercado. Acho que faz sentido, e mais uma vez te acompanho, Mário, que ele continua a olhar para a sua carreira internacional, até porque obviamente ele se sentirá um bocadinho beliscado com tudo isto que aconteceu no Manchester United. Nada de diferente daquilo que se passou com todos os 9 treinadores anteriores. E o mais bem sucedido de todos eles foi José Mourinho, que, como dizia ainda há pouco tempo, deixou lá trouxe 3 medalhas, não é? Do Manchester United. Ganhou uma competição internacional, uma competição interna e ficou em segundo lugar no Campeonato de Inglaterra. Mas, sim, foi um contexto muito difícil aquilo que Ruben Amorim foi encontrar. À partida, iria como manager, mas o que é facto é que outros problemas se colocaram internamente. O Manchester United continua a ter muitos problemas a vários níveis. Na minha opinião, fundamentalmente ao nível da organização, uma questão estrutural, um clube que é gigantesco a nível mundial, que não tem sucesso e com isso perdeu autoestima, autoconfiança, uma situação que se alastra aos adeptos, que são mais do que muitos, aos treinadores, aos jogadores. Portanto, digamos que, quer dizer, não estou a querer fazer paralelismos, mas repara, por exemplo, aquilo que se tem passado com o Benfica, num curto espaço de tempo comparativamente aos 12 anos que o Manchester United já leva, mas o Benfica já teve 11 anos de jejum em relação à conquista do título, entre 1994 e 2005. Tony foi o último campeão depois de Trapattoni. Benfica que depois teve um período de grande sucesso com o Luís Filipe Vieira, depois entrou um bocadinho em declínio ainda com o Luís Filipe Vieira. Com o Rui Costa as coisas não têm corrido bem no que diz respeito à conquista de títulos em Portugal. E eu acho que se pode perceber pelo gigantismo que o Benfica tem também a nível nacional. O que é que se percebe? Percebe-se que há uma força quase centrífuga que puxa o Benfica para baixo e que não está a deixá-lo organizar-se. A questão da autoestima parece, ou da confiança, parecem pequenos pormenores, mas isto instala-se quase no inconsciente coletivo de um grande clube, como é o caso do Benfica. No caso do Manchester United, já íamos falar estamos a falar de um gigante e eu acho que essa situação se coloca. Respondendo definitivamente à tua questão, eu acho que todos os caminhos são possíveis para Ruben Amorim e também acho que não ficarei nada surpreendido se ele não trabalhar até ao final da temporada, mas vamos esperar.
E dizer que já vamos falar precisamente dessa questão de organização do Benfica, é também um dos assuntos em destaque aqui nesta edição do Mercado Now. Mas para já há um nome que não falha, é Rafa Silva. O Besiktas ficou chateado com uma alegada proposta oficial do Benfica por Rafa. É isto que pelo menos avança a imprensa turca. Segundo o conhecido jornal do Istambul Fanatik, o Besiktas decidiu congelar as negociações para a venda de Rafa. Isto depois de o Benfica ter feito uma nova proposta nas últimas horas, em que até subiu a parada. Segundo esta notícia, depois de já ter oferecido 3 milhões por Rafa Silva, o Benfica comprometeu-se agora a pagar 5 milhões de euros. No entanto, esse valor ainda está distante daquilo que o Besiktas pretende. O clube turco exige 10 milhões para libertar Rafa e quer ainda que o jogador abdique de todos os prémios e salários a que tinha direito até ao fim do contrato. Com tudo isto, o Fanatic diz mesmo que o Besiktas deu por terminadas as negociações com o Benfica. Mário Figueiredo, ontem o Vítor Pinto até falava daqui de alguma injustiça, porque o Benfica acabou por facilitar com o Jurasek, agora está a dificultar na saída de Rafa Silva, ofereceu 3, 5 milhões, o clube de Istambul não deixa sair por menos 10. Afinal, em que ficamos? Eu não falo em injustiça, falo em ingenuidade por parte do Benfica. Acho que foi mais ingenuidade, porque acho que o Benfica devia ter ou juntava os dois negócios ou tentava explorar mais esse trunfo negocial que podia ter, que era a desvinculação do Jurasek. O Benfica não soube aproveitar isso. Se me perguntas assim, 10 milhões por Rafa, Rafa vale os 10 milhões? Provavelmente até vale, mas tudo, mesmo que o Benfica pague €1 por Rafa, está pagado mais. Porque Rafa, quando quis sair a custo zero. Quis sair sem o clube ser ressarcido. O clube que lhe deu muito, que lhe deu títulos, que lhe permitiu uma ascensão da carreira, depois saltar do Braga para o Benfica, e portanto foi alguém que não se preocupou com o próprio clube. E portanto, se agora quer vir, vai ter que resolver a situação. Portanto, €1 é caro. A verdade é que, se tu me dizes assim, 3 milhões, 5, se fosse 3 milhões, se fosse para vir já, e já estamos a falar no início do ano, assim que abriu o mercado, como veio o Sidney Cabral, tudo bem. Ou seja, para ajudar agora, para a Taça da Liga, claro, e agora eventualmente para a Taça agora, de Portugal. à medida que o mercado vai andando e o Benfica vai ficando arredado de alguns objetivos, ficou da Taça da Liga, pode ficar da Taça de Portugal, já quarta-feira, depois tens que repensar se realmente vale a pena um investimento, pagar os 10 milhões de euros por Rafa. Acho que é um exagero, acho que o Benfica não deve de ir por aí, são 32 anos, o jogador tem qualidade, mas é preciso não esquecer o seu passado. Não se preocupou. Se as coisas correrem mal com Rafa, o terceiro anel não se vai calar e vai se manifestar contra o jogador. E já sabemos que Rafa teve até alguns momentos de tensão dos próprios adeptos, com aqueles amuos que ele tinha. E acima de tudo, Rafa passou uma imagem neste último mês e meio, uma imagem de pouco profissionalismo, de mentiroso, de pouca vontade de trabalhar, e portanto um jogador que tenha esta capacidade e que tenha as atitudes que ele tomou em relação ao Besiktas, é um jogador, é uma red flag. Acho que quem vai contratar tem que analisar muito bem e tem que pensar muito bem, tem que falar com o jogador, tem que perceber efetivamente o contexto. É que não é só o contexto do jogador, da imagem que ele trouxe, e tu costumas fazer sempre aquela pergunta de que ele está quase há 2 meses sem treinar ou sem ritmo competitivo, também é verdade, é o outro problema a acrescentar. Não, sim, a treinar, mas... A treinar condicionado, sim, mas a treinar e sem grande jogar, vontade. Sobretudo. E, portanto, há aqui uma série de fatores que é preciso pensar. Eu acho que 10 milhões é um exagero, acho que o Benfica não deve de ir aí pelos 10 milhões, não deve de abdicar das receitas de Cockchu, não, o Florentino também não pode, porque normalmente essas receitas já estão veiculadas. Jetson. Essas receitas já estão vinculadas para pagar outras prestações e, portanto, se o Benfica abdicar daí, vai ter que o pagar à mesma. E, portanto, eu acho que é uma decisão cada vez mais difícil e, à medida que vamos chegar ao fecho do mercado, esta decisão vai ser cada vez mais difícil e tem que ser mais ponderada. 10 milhões fora de questão, 5 milhões algumas dúvidas, 3 milhões admito que sim. José, até onde é que deve ir o Benfica por Rafa Silva? Numa altura em que, por muito que não haja Taça da Liga, Taça de Portugal, iremos ver na quarta-feira, é preciso garantir um lugar, pelo menos um segundo, no campeonato, para que haja um encaixe financeiro com a Champions. Sem dúvida. Excelente questão que colocaste, porque eu acho que o Benfica, se não se reforçar, vai ter dificuldades em lutar pelo segundo lugar para conseguir o tal apuramento para eliminatórias da Champions League.
Não quer dizer que não consiga, mas aparentemente sentirá dificuldades. Por aquilo que se tem visto. Agora, 3, 5, 10. O que é razoável? Quer dizer, pela questão de princípio, como disse o Mário, 0. Quer dizer, saiu, não deixou nenhum. Custou 16 milhões, ou 14 milhões, ou 15 milhões, ou, quando compraram ao Braga o Rafa em 2016. Esteve 8 anos no Benfica, sempre bem pago, com bom rendimento, bons números, indiscutivelmente excelente jogador. Bom, mas não quis renovar, o Benfica não quis pagar aquilo que ele queria para continuar, e agora está na disposição 10 milhões. Quer dizer, isso era o fim do mundo em cuecas, não acredito. Portanto, claro que eu já falei aqui na história dos tapetes turcos, não é? Que gostam muito de regatear. Não estamos propriamente a falar de um produto desses, é um jogador de futebol credenciado. Eu creio que o Besiktas, obviamente, está a jogar com a necessidade premente e urgente que o Benfica tem para o ter, tentando diferir isto, sabendo que ainda tem, até ao final do mês de janeiro, espaço e tempo para negociar. Eu acho que o Besiktas já não quer o Rafa para coisa nenhuma, quer vendê-lo de facto, mas vai ver até onde é que pode estender a corda. E o Benfica, que deveria ter acautelado esta situação em tempo útil, se queria contar com o Rafa, era para disputar a Final Four da Taça da Liga, por exemplo, e para os quartos de final da Taça de Portugal, que é já na quarta-feira. Por alguma razão a situação enrolou, embrulhou. Mas o Benfica deve agora esperar até o último dia de mercado? Eu acho que a questão que colocaste é muito importante. Vamos ver o que é que se vai passar na quarta-feira. Se assim não for, o Benfica, enfim, ainda tem a questão da Liga dos Campeões para resolver, que é uma questão muito importante e muito difícil. Se bem que, se não me engano, os reforços que chegam nesta fase da Liga dos Campeões não podem, só se depois passarem é que podem então inscrever, não é? Portanto, restará o campeonato. Repara que em relação à Liga dos Campeões, o Benfica tem este cenário pela frente. Não pode contar com nenhum dos novos reforços, chame-se ele Rafa, Sidney, Wesley ou André Luiz, Wesley, whatever. Agora, o que é importante pensar é nisto. O Benfica tem uma luta enorme para fazer pelo segundo lugar, para lutar à partida com o Sporting, quer dizer, a menos que o Porto tenha uma hecatombe e venha por aí abaixo. Eu acho que o Porto tem, de facto, aqui uma autoestrada aberta para a conquista do título, mas há, no curto prazo, 2 marcos no caminho do Porto que o Porto tem que ultrapassar. A deslocação a Guimarães, ainda agora se viu o que é que o Vitória fez na final da Taça da Liga, e a recepção ao Sporting, que vai acontecer dentro de pouco tempo, e aí eu creio que o campeonato poderá ou não ficar decidido. O Benfica, neste momento, vai jogar por fora, vai ter que fazer o seu trabalho no campeonato e vai ter que reforçar a equipa, porque claramente a equipa, para os corredores, eventualmente um ponta de lança dentro daqueles parâmetros que Mourinho pretenderá. O Benfica precisa de se reforçar, não basta Sidney, não é? Quer dizer, há a questão de André Luiz ou Wesley, Rafa. Em relação a Rafa, a questão é tão simples como isto. Eu penso que o Benfica, com pragmatismo, vai tentar comprá-lo ou chegar a um acordo, acerto de contas, por Jetson, por Cockchu, o que for, não ultrapassando os 3, 5 milhões, mas mesmo assim é um valor discutível em função daquilo que se passou há 1 ano e meio. Portanto, pela questão de princípio, seria 0. Se o Benfica quiser usar de algum pragmatismo, olha, vê quanto é que o Rio Ave está a pedir por André Luiz ao Benfica, e puder comprar Rafa, ou recomprar, ou reavê-lo por 3 a 5 milhões, apesar de tudo, não será, se calhar, um mau negócio. Embora eu acho, do ponto de vista dos princípios, o Benfica vai ter que explicar muito bem porque é que deixou sair um jogador a custo 0 e porque é que vai desenvolver ou vai desembolsar dinheiro para uma nova etapa com um jogador que agora tem 32 anos.